Então vamos lá. Já gravando aqui, a gente agradece mais uma vez a Estela pelas palavras e pelo incentivo. Então, só apresentando que o nosso objetivo hoje vai ser conhecer a estrutura do projeto e funcionamento da trilha formativa, tá? E eu vou pegar aqui a minha apresentação. A gente tem algumas orientações importantes aqui para o nosso encontro, para que a gente possa aproveitar bastante esse momento. Então, alguns acordos, alguns direcionamentos importantes. Primeiro, para você manter o seu microfone desligado, caso você não esteja falando, beleza? Então você pode manter desligado, até para não haver interferência, como vai ficar gravado, para que o áudio fique bom, para quem for ouvir posteriormente possa ter uma experiência legal, a gente pede para manter desligado. Teremos um momento específico em que a gente vai abrir para dúvidas e aí você pode ficar à vontade para pedir a palavra ou então para colocar no chat. A gente pede também para vocês deixarem as câmeras abertas, ligadas, se possível, tá? Se você quiser que apareça na nossa gravação, beleza, a gente agradece. Se não quiser, você pode manter a câmera desligada sem problema nenhum. Mas se puder deixar aberta, agradeço, né? Que nesse formato remoto, às vezes as câmeras ficam fechadas e a gente fica se sentindo sozinho, assim, sabe? Então eu fico assim, eu me sinto bem quando eu tô olhando aí os olhares e os rostos de vocês. Em caso de dúvidas, ao longo da apresentação, ao longo das explicações, vocês podem ir mandando tanto aqui no chat do Google Meet, como também vocês podem usar o próprio grupo do WhatsApp para estar compartilhando lá as observações e as dúvidas de vocês. Tá legal? E como a gente vai ter um espaço exclusivo para dúvidas, se você também quiser falar, quiser perguntar, você também pode abrir o microfone e falar. Tá legal? Dito isso, a proposta formativa, né, é uma iniciativa da Light, do Museu Light da Energia. O Museu Light, inaugurado em 28 de março de 2012, ele conta com recursos do Programa de Eficiência Energética da ANEEL e faz parte do Centro Cultural Light. É um ambiente leve e interativo que desperta a atenção para os benefícios da energia elétrica e o seu uso seguro e eficiente. O Museu Light da Energia, além de desmistificar o funcionamento do sistema elétrico, traz à tona outros temas, como a preservação do meio ambiente, fontes alternativas de geração da eletricidade e mudança nos hábitos de consumo que aparecem de forma natural ao longo da exposição e das atividades educativas que enriquecem a visita. Desde março de 2020, portanto, o museu desenvolve ações educativas através de redes sociais, em plataformas como Instagram, Facebook e YouTube. E olha, destaco aqui para gente o rico material que o museu tem disponibilizado no YouTube. Inclusive, a gente tem usado bastante desses materiais também nos materiais que nós produzimos aqui para a trilha formativa, mas vale muito a pena depois entrar lá no canal do Museu Light da Energia no YouTube e se aprofundar ainda mais no riquíssimo material que eles trazem lá para a gente, dentro dessa temática da eficiência energética, entre outras muitas temáticas voltadas para a educação ambiental. Vou só te Maravilha, Estela. Obrigado pela consideração. Valeu. Dito isso, então, nós temos aqui o Instituto Crescer, que é o parceiro técnico aí, esse braço direito responsável pela execução do projeto. Então, o Instituto Crescer foi fundado em 2000 e tem aí implementado projetos relacionados à formação de educadores, qualificação profissional e desenvolvimento comunitário. E independente da área de atuação, todos os nossos projetos buscam operar de forma criativa e inovadora, fazendo uso de tecnologias digitais para promover a oportunidade de acesso à informação, interação e colaboração entre pares. E aqui no projeto, então,
o Instituto Crescer entra exatamente com a finalidade de fazer a execução do projeto. Então a gente está aí na ponta, um pouquinho com os laços aí mais estreitos com vocês, educadores, com as escolas. E aqui a gente tem a nossa equipe. Então, aqui do Instituto Crescer, tanto do Instituto Crescer como da Light, no Instituto Crescer nós temos a Mariana, que é a nossa coordenadora aqui do projeto. Nós temos a Patrícia Távila e a Pilar Saldanha, que são os assistentes aqui do projeto. E temos eu, João Pedro, JP, que estou aqui na função de estar fazendo o gerenciamento aqui do espaço virtual e de também estar conduzindo aqui esse encontro formativo conosco. E na Light nós temos aqui a presença da Estela Alves, temos também a figura da Jade da Silva, do Jonathan da Silva e da Luma Ramos. Então esses são aí os nossos avatares do Facebook que a gente trouxe aqui para nos representar. Bom, qual vai ser a agenda do nosso encontro de hoje? O que nós vamos fazer, JP? Bom, a gente vai ter um momento inicial de check-in, que a gente preparou uma atividadezinha que eu vou já explicar para nós como é que vai acontecer. Depois, nós vamos fazer a apresentação da trilha formativa, trazendo todas as informações sobre o projeto, uma forma de realmente fazer esse apanhado geral sobre como está organizada a trilha formativa, quais são os objetivos e como é que a gente pode fazer para aproveitar ao máximo essa experiência. Depois a gente vai abrir um espaço para dúvidas e aí a gente vai finalizar com a avaliação do nosso encontro que a gente vai fazer no Padlet. Beleza? Dito isso, então, nós vamos fazer o nosso check-in. E como é que vai acontecer esse check-in? Vocês podem tanto acessar o site, que está aí aparecendo na tela para vocês, o www.mente.com, podem digitar o código e lá vai aparecer a seguinte pergunta para vocês. Qual é a sua expectativa em relação à formação de educadores do Museu Light da Energia? Tá legal? Então vocês podem acessar o site. A gente vai mandar o link também aqui no chat para vocês terem acesso direto. Pedir apoio aí da Paty ou da Pilar para pegar o link que eu mandei lá no nosso grupo para jogarem aí no chat. Que a ideia aqui é a gente construir a nossa nuvem de palavras. E aí você pode responder com 3 palavrinhas. Tá legal? De uma forma bem resumida, bem simples e direta. Deixa eu compartilhar aqui a guia para nós. Tá aqui. A gente vai dar aí os 3 minutinhos para vocês acessarem e responderem a nossa perguntinha. Opa, tá surgindo aqui a palavra. Conhecimento. Olha que legal, gente. Engajamento, participação, transformação, compreensão, mudanças. Essa nuvem de palavras, aqui, como é que ela funciona? A palavra que é mais mencionada, ela vai ganhando destaque maior aqui na nossa nuvem de palavras. Enriquecimento, participação, esperança, compreensão, transformação, aprendizado. Legal, pessoal. Energia, enriquecimento, curiosidade, conscientização, troca. Que legal, é um espaço muito bacana para a realização de trocas, né? Temos educadores de várias escolas, de vários municípios, então não deixa de ser uma possibilidade riquíssima para a gente trocar, compartilhar e aprender uns com os outros. Sustentabilidade. Tá ficando lindo, pessoal. Né, Estela? Que legal, né?
E que é muito válido e pertinente, né, Estela? O museu é um espaço riquíssimo, né, de aprendizado, de resgate mesmo da história também. E é uma reflexão oportuna. Legal. É, beleza, Estela, mas obrigado também pela colocação. Professora Carolina, também obrigada aí pelo compartilhamento, isso é importante. Inclusive, pode até inclusive usar o próprio espaço lá do Google Class para vocês compartilharem as experiências de vocês. Isso enriquece ainda mais e potencializa ainda mais a toda a rede que está sendo construída aqui entre nós. Mas, voltando aqui, pegando o fio da meada, a gente precisa falar sobre a formação, trazer algumas informações importantes sobre a formação, porque a proposta aqui é acessar ao vivo aqui o Google Class e mostrar para vocês toda a estrutura, tudo como funciona, tá bom? Bom, sobre a formação, com certeza você já deve ter lido lá no Google Class quem está presente, que é uma formação assíncrona de modalidade autoinstrucional. O que isso significa? Que todos os conteúdos eles já estão disponibilizados para vocês lá na trilha formativa, lá no Google Class, e ele não tem mediação. E isso exige de nós um senso de organização, de tempo, né? de espaço para que a gente consiga ficar atento principalmente aos prazos e consiga realizar com efetividade toda a proposta pedagógica e didática que a gente está
que nós construímos para vocês. Nós teremos também, vocês vão receber um certificado de 40 horas de participação na trilha. Nós temos um percurso pedagógico gamificado, então a gente usa a gamificação como uma metodologia ativa exatamente para estimular a realização das atividades, porque na medida em que as atividades são realizadas, as evidências são enviadas para nós, cada escola, cada educador vai acumulando a sua pontuação. E essas pontuações serão extremamente necessárias para que no final, se você submeter lá o seu projeto da supermissão, você consiga ter mais chances de ser contemplado e de ser escolhido como uma das 20 escolas para realizar a visita ao museu. Tá? Nós temos no nosso ambiente informativo 4 missões, que eu vou já mostrar aqui para nós como é que elas estão organizadas, e teremos uma super missão de conclusão. Também a gente já vai trazer mais informações sobre ela. E a plataforma, como muitos já devem ter percebido, é o Google Class. Tá? Dando continuidade, quais são os objetivos, então, da formação? É exatamente provocar mudanças de hábitos no consumo de energia elétrica para combater o desperdício na comunidade escolar. Para a gente alcançar esse objetivo, nós construímos o percurso formativo em 4 grandes eixos temáticos. Cada eixo corresponde a uma missão, como vocês podem observar aí na tela de vocês, sendo a missão 1 está relacionada com o eixo de energia elétrica e consumo consciente. A missão 2 vai trabalhar educação ambiental, cidadania planetária e agenda 2030. Missão 3 vai tratar do autocuidado e o cuidado com o planeta. E a missão 4 vai falar a respeito da eficiência energética em ação. Se vocês observarem, embaixo de cada missão, nós temos aí alguns objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados com uma delas. Não só os ODS, como também as competências gerais da BNCC. Então, nós procuramos ter o cuidado e a sensibilidade de fazer essa correlação de todo o conteúdo, de toda a sequência didática que nós propomos para vocês, não só com os objetivos, com os ODS, como também com a BNCC, para trazer um material que realmente possa fazer bastante sentido e que vocês também possam ter a liberdade de adaptar para a realidade de vocês. Tá legal? E nós temos, no final, que a gente vai liberar no início do mês que vem, a supermissão, e lá vocês vão ter todas as instruções sobre como realizá-la. Bom, como é que a trilha formativa está estruturada, JP? Então, se vocês acessarem lá a trilha, deixa eu só mudar a minha configuração aqui para eu falar melhor com vocês. Beleza. Se vocês forem observar, a estrutura da trilha formativa lá no Google Class, ela está organizada em alguns temas. Então, vocês quando entram lá na plataforma, logo de cara, o primeiro tema que vai estar lá é o tema de acolhimento. Então, nós temos o acolhimento, nós temos o preparando-se para as missões, aí depois vem missão 1, missão 2, missão 3, missão 4. No final tem o Me Salva, e aí temos a supermissão que nós ainda vamos inserir lá na plataforma. Tá legal? No acolhimento, nós temos as boas-vindas, e nessa boas-vindas, a gente disponibiliza para vocês a pesquisa diagnóstica inicial. É extremamente necessário e, na verdade, é indispensável que vocês façam essa pesquisa diagnóstica logo lá no início das boas-vindas, quando vocês acessarem lá a atividade de acolhimento. Tá legal? Porque é nessa pesquisa diagnóstica que a gente já vai começar a coletar algumas informações para fazer exatamente esse acompanhamento de qual foi o impacto da realização da trilha na atuação de vocês, na aprendizagem também de vocês enquanto educadores, mas também como isso se reflete no chão da sala de aula com as crianças. Então é fundamental, e essa também é um dos requisitos, pré-requisitos, na verdade, para obtenção do certificado. Preencher a pesquisa diagnóstica inicial e a pesquisa diagnóstica final. Depois, nós temos aí o Preparando-se para as Missões, onde nós deixamos
um tutorial sobre como utilizar o Google Classroom, exatamente já procurando nos antecipar em relação aos educadores que por acaso não têm tanta familiaridade assim com o Google Class. Nós elaboramos o tutorial, mostrando a plataforma, mostrando como é que ela pode ser utilizada, quais são os principais comandos e ações que você deve realizar para aproveitar o espaço. E também, dentro aí desse tema, nós disponibilizamos o Guia do Cursista. Qualquer dúvida, recorram ao Guia do Cursista. Antes de iniciar as missões, faça a leitura detalhada lá do Guia do Cursista. É uma leitura bastante simples, bastante fluida, não é muito texto, mas lá vocês terão o apanhado geral sobre tudo que vocês precisam saber para realizar a trilha com êxito, tá? E depois nós teremos as missões em si. E se vocês observarem, as missões elas possuem uma mesma estrutura didática. Então, cada missão vai iniciar com Start, que é uma atividade introdutória inicial. Depois teremos a bússola, que é onde a gente disponibiliza para vocês um material, um e-book preparado especialmente para vocês se aprofundarem nos principais tópicos relacionados com o tema da missão, com o eixo da missão. Depois nós temos o Mão na Massa, onde a gente propõe uma sequência didática para vocês desenvolverem em sala de aula com os estudantes. Então nós temos um plano de aula e nós temos aí também uma apresentação em PowerPoint que vocês podem fazer uso, a depender, logicamente, do contexto de vocês, tá? Mas tem todo o material muito assim elaborado, a gente fala assim com brilho nos olhos porque a gente procurou ao máximo assim prender e construí-lo com bastante carinho para todos vocês. Depois nós temos o checkpoint, que é uma autoavaliação do processo da realização das atividades com os estudantes que nós propomos para vocês. E depois nós temos a atividade de envio de evidências. Tá legal? Esse envio de evidências eu vou fazer diretamente no Google Classroom. Sim, para você fazer envio de evidências, você precisa acessar o Google Class, ir lá na atividade de envio de evidências e clicar no link do formulário que a gente disponibilizou lá para você enviar. JP, e quais são as evidências que eu tenho que enviar? Lá na atividade a gente especifica quais são as principais evidências que você deve enviar e que você deve se atentar no momento em que você estiver executando as missões com os seus estudantes. Tá legal? Então todas as missões elas possuem essa mesma estrutura metodológica e didática, e essa mesma estrutura se repete tanto no e-book, como também no slide, como também no plano de aula. Tá legal? A gente construímos essa narrativa para tentar facilitar para vocês ao máximo essa experiência. Seguindo aqui, antes de entrar na plataforma, só falar um pouco acerca dos benefícios da formação, que para os estudantes tem a possibilidade de acesso a materiais online sobre consumo consciente e eficiência energética. Oferecemos materiais online aliados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a BNCC, e a oportunidade também deles vivenciar experiências de aprendizagem também baseada em jogos. E para nós, educadores, a possibilidade de fazer revisão de conceitos sobre eficiência energética e desenvolvimento sustentável, realizar missões lúdicas que inspiram práticas em sala de aula e também conhecer estratégias, formas de a gente conseguir incentivar ainda mais uma participação ativa, uma ação mesmo protagonista dos estudantes em relação à própria aprendizagem. Sem falar também da própria possibilidade da gente aprender uns com os outros. Então, trabalhar em rede, poder, mesmo que virtualmente, compartilhar dessas experiências, mas sabendo que tem educadores de outras escolas, é também uma oportunidade muito boa para essa troca e para esse aprendizado contínuo. Sobre as premiações, ao final serão selecionados 20 projetos premiados, sendo um educador por escola e com a sua turma, né, podendo ter até 5 educadores convidados. E vai ficar a cargo do Centro Cultural exatamente promover a exposição dos projetos vencedores, fazer a exibição do espetáculo Quanta Energia, providenciar o transporte como
a Estela falou para nós inicialmente, os brindes para os vencedores e o kit lanche aí para as turmas que forem realizar a visita. Show de bola, Estela. E nós temos aqui o nosso cronograma, tá? Então, o período de inscrição na jornada pedagógica iniciou no dia 8 de agosto, foi até dia 31. Nós temos o período de execução das missões, que vai do dia 8 até o dia 31 do 10. A supermissão, ela vai ser aberta a partir do dia 3 do 10 e vai até o dia 31 do 10 para fazer o envio aí de todas as evidências. O período de envio do projeto da supermissão vai acontecer entre 10 do 10 e 31 do 10. A seleção dos projetos vencedores acontecerá entre 1º de novembro e 11 de novembro. O anúncio dos projetos vencedores serão divulgados até o dia 14 do 11, exatamente no site do Museu Lights e nas redes sociais. E o evento de premiação vai de 28 de novembro a 2 de dezembro. Legal? Quem quiser fazer print da tela faz, mas não fiquem tranquilos que esse material também vai ser disponibilizado aqui para vocês. É legal até também para vocês se organizarem aí direitinho na realização das missões, para conseguirem entregar exatamente dentro dos prazos estabelecidos, tá? Agora vamos conhecer a nossa trilha formativa, vamos acessar aqui ela ao vivo e a cores para a gente ver como é que está estruturado, como é que ela está organizada. Não faz sentido só falar, a gente tem que mostrar aqui como é que ela funciona, tá bom? Então, vou tomar a liberdade para compartilhar aqui a tela do Google Sala de Aula. Só um instantinho. Oi, apareceu para vocês? Beleza. Bom, nós temos aqui então a nossa trilha no Google Class. O Google Class, que a gente precisa entender que ele está organizado em 3 grandes páginas. A primeira página, aqui em cima, é o mural. O que é o mural? O mural é onde a gente recebe as atualizações, onde a gente recebe os avisos, como o suporte tem feito ultimamente. É onde vocês também podem interagir uns com os outros, comentar nas postagens uns dos outros. Funciona também de uma forma muito semelhante a um feed de Facebook, a um feed de Instagram, onde a gente pode aí fazer alguns comentários e fazer algumas publicações. Esse é o mural. Nós temos depois a parte das atividades, a página de atividades, que é onde está inserida a trilha propriamente dita. E nós temos também a parte de pessoas, que é o local onde você pode ver quem são aqui os seus colegas de turma, tá? Aqui não existe muitas ações, tá? Você só vai conseguir ver quem são as pessoas que estão inseridas aqui dentro da sala, que estão participando do percurso formativo. Mas toda a nossa atenção estará aqui na página de atividades, ok? Então, lembra que eu falei que a trilha formativa estava organizada em temas? Quais são os temas? Os temas são exatamente essas seções aqui que a gente organizou dentro da estrutura do Google Class. Então, nós temos o acolhimento, o preparando-se para as missões, e nós temos aqui as missões em si. Missão 1, energia elétrica e consumo consciente. Missão 2, educação ambiental e cidadania planetária. Missão 3, autocuidado e cuidado com o planeta. Missão 4, eficiência energética em ação. Tá bom? O que acontece? JP, acessei aqui o Google Class, aonde é que eu devo clicar primeiro? Qual deve ser a minha primeira ação dentro aqui do Google Class? Primeira coisa que você deve fazer aqui é vir aqui no acolhimento e clicar na atividade de boas-vindas. Então você clica na atividade, e aqui eu estou no perfil de aluno, tá legal para vocês. Clica na atividade, aqui quando você clica ela abre, você já consegue ter uma visualização prévia da atividade, mas você também pode clicar em ver a atividade.
E o que vai ter aqui? Vai ter um texto com as instruções daquilo que você deve fazer aqui nessa atividade de boas-vindas. Aqui no caso, a gente pede para vocês realizarem a pesquisa diagnóstica. E aqui eu vou concentrar uma atenção especial nela porque é um dado importante aqui para o nosso projeto e também para a gente fazer a contagem das pontuações de vocês. Então você acessa as boas-vindas e vai clicar na pesquisa diagnóstica. Ao clicar na pesquisa diagnóstica, vai abrir uma nova aba no seu navegador e aqui vai pedir para colocar o seu nome completo. Então você coloca o seu nome completo, coloca o seu CPF, indica qual é o município que você atua e clica em avançar. E aqui vai pedir para você fazer uma atividade muito bacana que é acessar o jogo do Museu Light da Energia. Então é bacana acessar o joguinho para você ter um parâmetro legal de como anda o consumo da energia na sua casa. E ao realizar esse jogo, ele vai dar lá um resultado em quilowatts. Esse resultado em quilowatts você coloca exatamente aqui. Então vou colocar um valor aleatório só para passar aqui no preenchimento do formulário. E depois você vai preencher algumas perguntas relacionadas aos eixos da formação. Então, aqui, algumas perguntas voltadas sobre eficiência energética e consumo consciente. O que você entende por eficiência energética? Qual o seu grau de conhecimento sobre fontes de energias renováveis e não renováveis? Qual a sua percepção sobre a possibilidade de trabalhar eficiência energética e consumo consciente com os estudantes? E aqui você marca de acordo com o seu entendimento, tá bom? Clique em avançar e a mesma coisa você vai fazer tanto aqui para a missão 2, como para a missão 3, que é autocuidado e cuidado com o planeta, como também para a missão 4. E você faz aqui o seu diagnóstico e clica em enviar. Enviou, sua resposta foi enviada. O que você vai fazer agora? Você pode voltar aqui para o Google Class e pode marcar essa atividade como concluída. Quando você clica em marcar como concluída, ele vai dizer aqui para a gente, você não anexou o trabalho de boas-vindas. JP, eu tenho que anexar algum arquivo, algum trabalho? Não, você pode ignorar esse aviso aqui do Google Class e marcar a atividade como concluída. Porque quando você marca como concluída, a gente consegue fazer o acompanhamento melhor sobre como está o seu aproveitamento aqui na realização das atividades na plataforma. Beleza? Então, primeira coisa a fazer quando entrar aqui na trilha formativa, acessar a atividade, vir nas boas-vindas e fazer a pesquisa diagnóstica. Depois, você pode, se você não tiver tanta familiaridade com o Google Class, você pode vir aqui no Preparando-se para as Missões e clicar no tutorial sobre como usar o Google Class 1. Então, a gente deixou aqui um texto com algumas sugestões de como você pode se organizar para realizar as atividades e deixamos aqui o tutorial do Google Class em vídeo que você pode clicar e assistir e ao mesmo tempo que estiver assistindo você pode ir tentando realizar os comandos, tá? E deixamos aqui também, além desse tutorial, que a gente vai desmembrar aqui, o vídeo sobre o envio de evidências, o tutorial sobre como vocês devem enviar as evidências de vocês depois que vocês concluem as missões, tá? Então aqui a gente deixou esse material e nós temos aqui também o guia do cursista. Então no guia do cursista é uma leitura essencial vocês fazerem para entender toda a dinâmica de funcionamento aqui do projeto e tudo que vocês precisarão prestar atenção ao estarem realizando aqui a trilha formativa. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas aqui tem as instruções e tem também o link de acesso para os canais, né, tanto para o site, como para o e-mail de suporte, como também link de acesso para o regulamento. Então, nós deixamos aqui para vocês também. E agora, por último, não menos importante, vamos entrar exatamente aqui na estrutura das missões, tá bom? Como a estrutura didática é a mesma para todas as missões,
eu vou utilizar a missão 1 como exemplo aqui para estar explicando e mostrando para vocês como é que elas estão organizadas, tá? Essa mesma estrutura se repete para as outras missões, com a única diferença de que os materiais, logicamente, estão adaptados dentro da temática da missão e algumas atividades diferenciam um pouco na sua realização, mas a estrutura didática é a mesma. Então, uma vez que você consegue compreender bem aqui o funcionamento da missão 1, a gente entende que você consegue desenvolver bem as outras missões. Então, na missão 1, nós temos aqui, missão 1, o Start. Então, a primeira coisa que você vai fazer na missão 1 é a atividade do Start. Aqui na atividade do Start, o que é o Start? O Start é só uma atividade introdutória. Nesse caso aqui, para saber como é que anda a sua energia, como é que anda a sua disposição em relação à missão que você vai executar. O Start é exatamente como se fosse esse movimento inicial para você aquecer os seus motores para realizar as atividades que correspondem à missão que você está executando, tá bom? Você pode ver a atividade. Temos aqui alguns educadores que já deixaram alguns comentários. É muito legal aqui, pessoal, ter essa participação. Então, você pode deixar os comentários. E aqui, nesse caso, por exemplo, a gente propõe uma dinâmica de aquecimento em que você tem que clicar no link e tem que dizer como é que está a sua energia para a realização das atividades. Aí você clica no link, ele vai abrir uma nova guia. E aí simplesmente você vai responder qual é o seu nível de energia. Está 100%, 70%, 50%, 25%, 5%? Hoje todo mundo passou o dia na escola, final de expediente, a nossa energia está lá para baixo. Mas assim, aí você marca como é que está a sua disposição para realizar as atividades aqui na plataforma. Tá legal? Você pode marcar e clicar depois em enviar. Tá bom? Logo mais está todo mundo entrando no modo de economia aqui, ó, que nem um pato Donald já se preparando para dormir. Se é que a gente vai dormir, né? Porque é difícil professora dormir, né? Vamos lá. Voltando aqui, depois que você realiza a atividade, nunca se esqueça de marcar ela como concluída. Marco como concluída, ignoro o aviso aqui do Google Class e devolvo a atividade aqui para a plataforma, que aí a nossa equipe vai fazer esse acompanhamento. Depois que você faz o start, aí você pode fazer a atividade da bússola. JP, o que tem aqui na bússola? Na atividade de bússola, é a atividade, o próprio nome diz, bússola, ela te dá direcionamento, ela tem a função de te orientar, de te situar dentro de um plano, certo? A gente traz essa mesma analogia para cá, porque dentro da missão 1, por exemplo, a gente vai trabalhar alguns tópicos. Que tópicos são esses? A energia, a fonte de energia e suas formas, a produção de energia e suas transformações, fontes renováveis e não renováveis. E para isso, até também para facilitar a pesquisa de vocês relacionados a essas temáticas, a gente preparou um e-book. Esse e-book é um material de apoio ao professor, um material de apoio a vocês que nós preparamos. E o que tem nesse e-book? Nesse e-book vocês poderão aprofundar os conhecimentos de vocês acerca dos tópicos referentes à missão que vocês estão realizando, tá bom? Então, o e-book tem toda aqui a parte de introdução, os objetivos, quais são os conteúdos, quais as competências da BNCC, as competências gerais aqui no caso, ele mais vai enfocar, quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que ele mais vai enfocar também. E aqui, olha só como eu falei, ele segue a mesma estrutura didática. Vai começar com Start, onde você pode clicar na telinha, e esse é um e-book interativo. Olha que legal. Então, clique na telinha e assista ao vídeo. Se você clicar na telinha, você vai ser direcionado para um vídeo no YouTube, para um artigo em algum site específico. Para quê? Para você aprofundar seus conhecimentos acerca do material que está sendo trabalhado. JP, esse e-book está disponível? Sim, já está disponível para vocês todos esses materiais lá no Google Class, lá na nossa trilha formativa. Vocês podem entrar, podem baixar, podem imprimir se quiser, mas JP, se eu imprimir, como é que eu vou usar o link? Pensando nisso, foi que além de colocar o link, a gente colocou o QR Code, que você pode ler com o celular
para aprofundar mais a explicação dos conceitos que estão sendo trabalhados aqui. Tá legal? Olha só que bacana a solução que a gente pensou aqui para vocês poderem interagir bastante aqui com o conteúdo, tá? Então, todos os e-books eles seguem essa mesma dinâmica, essa mesma estrutura, com a explicação dos conceitos e também com a possibilidade de vocês acessarem materiais de apoio para incorporar aí no know-how de vocês. Tá legal? Que vão servir principalmente para a próxima atividade, que é a mão na massa. Então, depois que eu acesso, que eu leio um pouco sobre o conteúdo, que eu organizo as informações, eu posso ir para a próxima atividade, que é a atividade de mão na massa, mas sem esquecer de marcar a atividade como concluída. Beleza? Vou já abrir espaço para dúvidas. Eu estou vendo aqui que estão colocando dúvidas aqui, a gente vai já analisar. Então, depois que eu realizo a bússola, me aprofundo nas temáticas, nos tópicos, nos conceitos, aí eu entro na mão na massa. E na atividade mão na massa, a gente propõe para vocês uma sequência didática para vocês desenvolverem com os estudantes em sala de aula. E aqui já é um material mais pensado mesmo para vocês executarem. JP, eu posso adaptar, posso inserir alguns elementos? Pode, você pode fazer isso, tá bom? E a gente entende que cada contexto tem as suas especificidades. Então a gente tentou tentar criar um material mais plural possível para que não seja desconsiderado também o contexto de atuação de vocês. Mas aqui o que é que nós temos? Nós temos os slides de apoio, que a gente colocou como PDF, que vocês podem imprimir também, como também pode usar no formato digital para fazer a projeção, tá bom? E nesse slide a gente deixou, ele está todo interligado. Todos os tópicos que estão no e-book estão aqui nos slides, ó. É como se ele fosse um e-book resumido, mas somente com os principais conceitos que você pode estar trabalhando aí com os estudantes, tá? E aqui nele também a gente colocou as orientações para as atividades que vocês deverão realizar com os estudantes, que servirão também de evidências, que é exatamente o sentido das missões, estar nas atividades que vocês vão realizar em sala com os estudantes de vocês, tá bom? E todas as orientações a gente deixa aqui, todos os materiais, tudo preparado aqui só para vocês executarem. Esse aqui é o slide. E aqui nós temos o plano de aula em si. No plano de aula, o que vocês vão encontrar? O objetivo de ensino, tá? Sugestão de metodologia ativa, que a gente está indicando para vocês aqui, no caso a sala de aula invertida, os objetivos de desenvolvimento sustentável, as competências gerais da BNCC, o tempo de aplicação máximo aqui do plano, os materiais necessários e toda a descrição das atividades que vocês podem realizar com um tempo de duração. Então, desenvolvimento, primeiro momento, o start, pode começar através de uma roda de conversa, utilizando a apresentação de slides do computador, projetor. O JP não tem um projetor na escola, então vamos para a lousa, vamos usar os recursos que a gente tem à nossa disposição. Com os procedimentos, também como você pode fazer, como você pode realizar atividade com os estudantes em sala de aula. Temos também aqui a parte de bússola, que é exatamente a exposição, a apresentação dos conceitos, e a parte do desafio, que é a atividade em si. E é essa atividade que vai gerar os insumos para vocês colocarem depois no registro das evidências do projeto. Então, todas as orientações sobre como desenvolver em sala de aula estão contidas aqui no planejamento, inclusive com os anexos, com as fichas de atividade, que vocês podem imprimir e podem adaptar de acordo aí com a atividade que você vai realizar com seus estudantes, tá? Vamos ver se vocês estão afiados. Depois que concluir uma atividade, o que eu tenho que fazer? Coloque aí no chat. Enquanto eu tomo minha água. Marcar como concluída, Karina. Isso aí. Então, marca como concluída. Ignora o aviso aqui do Google Sala de Aula e pronto. E segue no teu percurso.
Ganhar estrelinha. E olha, e olha que legal, na medida em que vocês vão executando as missões, vocês percebem ó, que vai mudando a coloração. Se está com a coloração azulzinha é porque precisa ser realizada, tá bom? Nesse caso aqui, depois que eu realizo a atividade em sala de aula, reúno as evidências, faço os registros dos alunos realizando as atividades, aí eu vou entrar na atividade de checkpoint. E na atividade de checkpoint, nada mais é do que uma avaliação que a gente quer coletar de vocês sobre como foi a sua experiência no desenvolvimento e na aplicação dessas atividades. Porque a gente sabe que não existe nada perfeito, que todo material que a gente produz sempre tem algum ponto que precisa ser melhorado, e ter esse feedback de vocês também é muito importante para a gente melhorar cada vez mais as experiências. Então, o checkpoint ele tem essa finalidade exatamente de promover essa autoavaliação de como foi para vocês, mas também de vocês trazerem para nós os elementos que a gente precisa validar ou até mesmo repensar para que ele possa fazer, para que ele tenha cada vez mais significado para que vocês realizam aí na ponta, no chão da sala de aula, tá? Voltando para cá, o checkpoint, como ele é uma perguntinha, então ele tem algumas atividades aqui que necessariamente não vai aparecer a opção para você marcar como concluída. Não tem problema, mas vai ficar o registro lá de que você respondeu de acordo com o recurso que a gente usa para registrar suas respostas. E por último, depois que eu finalizo a missão, eu venho para o envio de evidências, atividade de envio de evidências. Então aqui tem um detalhe muito importante. Quais são as evidências que a gente pede de vocês? E é até bom, e é uma dica que a gente deixa aqui, que antes mesmo de realizar a missão, vocês possam fazer a leitura de toda a estrutura didática como um todo. Ler as atividades, para você ter um apanhado geral de como ela está organizada. E depois você inicia. Por quê? Porque nesse caso, para a missão 1, a gente vai considerar como evidência dados do jogo Detetives da Energia, que está lá na missão 1, e nisso a evidência vai ser o preenchimento do forms com o perfil de hábitos de consumo de energia da família, de toda a turma, a partir do jogo Detetives da Energia. Depois, uma outra evidência é a planilha com dados do jogo no simulador, que também está contido lá no plano de aula. Que a evidência vai ser o envio da planilha com esses dados preenchidos pelos alunos, com o consumo da família, enfim, com todos os dados que a gente disponibilizar para vocês preencherem nas tabelinhas que estão no anexo lá no planejamento da missão 1, tá? E depois o registro fotográfico da evidência. Uma foto da turma reunida na realização da atividade, uma foto mostrando os estudantes preenchendo a atividade e uma foto do gráfico elaborado pelos estudantes. Tá legal? JP, onde é que eu vou enviar essas evidências? Você vai enviar essas evidências clicando aqui nesse link de envio de evidências no formulário. Então você clica, ele vai abrir uma nova guia, uma nova aba no seu navegador, e aí você preenche com o seu e-mail. Deixa eu colocar aqui. Temos um vídeo exclusivo sobre isso. No tutorial você pode aprofundar mais. Aqui eu vou só destacar alguns pontos importantes. Coloca o seu nome, coloca o seu CPF. Clique em próxima. E aqui você vai colocar os dados que você vai coletar lá a partir da atividade que você vai desenvolver com os alunos, tá? Então aqui eu vou colocar esses dados aleatórios aqui. Por quê? Como é que eu vou enviar a foto aqui no Google, aqui no formulário? Como é que eu vou enviar a foto dos alunos realizando a atividade, dos alunos preenchendo o gráfico? Aqui a gente vai disponibilizar um link para você anexar o arquivo. Anexar a foto que a gente está pedindo. Tá legal? Se eu quero anexar uma foto aqui, anexar uma foto com a turma reunida após a realização da atividade, como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar em adicionar arquivo, depois posso selecionar um arquivo do meu navegador, no meu computador, se tiver no meu computador, no meu celular, e vou aqui, deixa eu pegar uma imagem, tá aqui, ó.
e vou enviar aqui a minha foto, a minha imagem, a evidência. Ele vai carregar e ele vai deixar aqui, ó, linkado em anexo. A mesma coisa você vai fazer para os outros arquivos, seja foto, seja vídeo, seja áudio, ou um documento de Word, de Word ou Excel, enfim, tá legal? Enviar. E aqui tem um detalhe importante. JP, se aqui nesse link de foto enviar o vídeo, ele não vai, ele só vai aceitar foto. Link de vídeo só vai aceitar vídeo, link de imagem só vai aceitar imagem, link de áudio só vai aceitar áudio, tá bom? Exatamente aí, caso tenha alguma confusão, aí vocês já percebem que de repente não é o arquivo específico para aquele tipo de evidência que a gente está pedindo, tá? Dúvidas? Temos um tutorial sobre envio de evidências que vai estar lá no Preparando-se para as Missões, tá? Voltando para cá, em linhas gerais, essa é a estrutura das missões, da missão. A mesma estrutura, os mesmos procedimentos que você vai ter que realizar aqui na missão 1 são muito semelhantes com o que você precisa realizar tanto para a missão 2, 3 e 4, como para a supermissão também. Tá legal? Nesse momento, estamos extrapolando um pouquinho o nosso horário. A gente quer abrir espaço aqui para as dúvidas de vocês. Eu acho que tu pode ir lendo, Paty, pra gente. Aí eu vou pedir ajuda para Mari, para Pilar, se puderem responder. Beleza, consegue sim. Você consegue acessar todo o material, o Google Class, tanto o Google Class como todos os materiais, pelo smartphone. Só que você precisa baixar o aplicativo do Google Class. E, inclusive, meninas, acho que é oportuno a gente preparar um tutorial sobre o uso do Google Class no celular, né, e disponibilizar lá na plataforma. E assim, os materiais, os e-books, as apresentações e os planejamentos, tudo isso, professor, você consegue ter acesso diretamente no seu smartphone também. Baixar para o seu smartphone, salvar, até mesmo enviar as evidências, da mesma forma como você pode fazer pelo computador, você também pode fazer pelo celular. Pode ser alguma instabilidade de conexão. Nesse já resolveu, Aurora? Uhum. Beleza, Aurora. Que bom que foi.
esclarecido. Só destaco aí, pego o gancho sobre o envio das evidências do formulário. Tu chegou a receber algum recibo no teu e-mail? Não, né? Tá. Tá. Nesse caso aí, então, acho que é só uma questão de configuração lá no formulário, meninas, que a gente configura lá para quem preencher também receber o recibo com as respostas. E aí, Aurora, qualquer coisa, a gente pode dar uma verificada e te avisar se tá tudo ok, tá bom? Exato. Boa. Tem no planejamento, professora Cláudia, a gente fizemos a adaptação do simulador para uma folha de papel, de tal forma que você pode disponibilizá-la, eles podem ir preenchendo e depois você só faz a compilação dos dados. Ah, sim.
Pilar, Mari. Mas é muito legal ver esse entusiasmo de vocês aí, né? O pessoal com garra, querendo mesmo ganhar. Isso é muito bacana de perceber. Assim como eu tenho visto exatamente esses comentários, essas dúvidas que vocês estão trazendo, também já servem até para a gente entender um pouco como é que está sendo a experiência de vocês com o uso dos materiais. Então, legal, porque a gente já está tendo, com certeza a gente já está tendo alguns insights aqui de como tornar essa experiência da relação com os materiais aí mais fluida e mais assertiva para vocês. Legal. Alguém mais gostaria de falar, compartilhar, comentar? A gente passa já para a última etapa.
Algo mais? Eu acho que podemos passar, meninas, então, para avaliação. Encontro? Tá. Então, professoras, professores, eu vou mandar aqui no chat o link de acesso para avaliação aqui do nosso encontro. O feedback de vocês é extremamente importante para nós, tá? É uma avaliação muito simples, que eu vou compartilhar a tela aqui só para mostrar para vocês como é que ela funciona. Cadê? Vai embora. Volta aqui. Tá aqui. É no Padlet, tá? Clicando no link que a gente enviou aí para vocês, ao acessar o Padlet, vai aparecer essas três perguntinhas aí, ó. Que bom, que tal e que pena. Que bom, quais foram os pontos positivos do encontro, o que você mais gostou, que tal, sugestões, o que pode ser melhorado e que pena, do que você sentiu falta. Para inserir sua resposta, basta clicar embaixo no botãozinho de mais e colocar e escrever a sua resposta aqui. Resposta ou aqui na parte de assunto também, você pode ficar à vontade e depois clicar em publicar, que a resposta fica registrada embaixo de cada coluna. Tá bom? A gente fica na guarda aí para vocês enviarem, darem o feedback para a gente. E acho que enquanto isso, né, Paty, temos a nossa foto. Só, só lembrando que foi gravado aqui o nosso encontro, tá? A gente vai disponibilizar a gravação também lá no Google Sala de Aulas. Sala de aula para nós. Tá anotado. Bom, tô vendo que estão sendo preenchida aqui a nossa avaliação. O link vai ficar disponível para vocês irem preenchendo. No mais, a gente gostaria de agradecer a participação de vocês. Mari, quer dar alguma palavrinha final? Estela, alguma palavrinha final para gente? Beleza.
Professoras, professores, recebam aí o nosso afeto, o nosso abraço, tenham uma excelente noite, um ótimo descanso. Na dúvida, você já tenha os canais de contato conosco. Um grande abraço.